Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, estamos aqui para esse diálogo, conversas em travessia sobre publicações e territorialidades. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Ataídio. Estarei nesse diálogo junto com o Hugo Nascimento, né? Estou aqui a convite do Hugo, inclusive, para falar sobre o novo projeto dele, né? O mais recente, o que ele está trabalhando neste momento. Eu e o Hugo, nós conhecemos aí pela estrada desse Brasil há alguns anos atrás e recentemente eu estive na ilha de Cotijuba, passei um tempo lá com toda a galera e acompanhei um pouquinho desse processo dele com esse projeto, né? Esse projeto que faz parte do edital do livro e leitura da Secretaria de Cultura do Pará, a Secult, via Lei Aldir Blanc, né? Pela Aldir Blanc. E ele vai contar um pouco pra gente, né? Desse projeto que é o Amazônia Ano Zero, que é uma publicação que ele vai lançar agora, né, nas plataformas digitais, em breve, uma versão física também. E, bom, só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou de Mogi das Cruzes, né, interior de São Paulo, sou produtora cultural, sou artista visual e arte educadora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa conversa, esse convite, né? Depois de acompanhar, de passar esse tempinho em Cotijuba maravilhoso, de acompanhar um pouco desse processo do Hugo e ver esse projeto aí, né, indo para o mundo agora e estar participando disso, muito carinho e axé no coração, assim, gratidão, Hugo. E antes da gente iniciar, né, abrir essa rodada para ele falar desse processo, né, eu vou apresentar ele para vocês. Então, eu vou ler aqui a super biografia dele para todos. Então, o Hugo é artista, egresso da Universidade Federal do Pará, músico em permanente aprendizado por entre palcos e calçadas, e arte educador, nem sempre praticante, cidadão do mundo, natural da Amazônia, nativo ou nômade, atua nas encruzilhadas das relações arte-território, desenvolvendo experiências gráficas de videografias em suporte digital até gravuras orgânicas, produzidas com materiais coletados nas naturezas locais, que presentifiquem as dinâmicas territoriais dos lugares vivenciados. É também discente do mestrado em diversidade sociocultural. Esse Hugo não é brincadeira, não, né? Do Museu Emílio Goeldi, ribeirinho recém-assumido, em residência da Ilha de Cotijuba. Simplesmente mora em Cotijuba, né, bebê? E livre trocador de carimbó. Então, minha gente, hoje o Hugo vai falar pra gente sobre o processo da publicação Amazônia Ano Zero. E para iniciar esse diálogo, eu queria que você, Hugo, contasse um pouquinho pra gente como foi que deu início, né, desse livro, como começou essa pesquisa, como surgiu, né, essas imagens, começou esse projeto. Então fala pra gente como que foi tudo isso, assim, até chegar, né, no que é hoje, o que está se tornando hoje essa publicação. Bom dia, pessoas aí, possíveis visualizadores dessa conversa. Bom, o Amazônia no Zero é um livro que ele surge a partir de uma revisitação de imagens que eu produzi entre 2011 e 2015, sobretudo. Depois outras imagens se adicionaram a ele, mas ele começa assim. E são imagens que eu produzi enquanto eu transitava pela Amazônia, desenvolvendo outros tipos de trabalho, mais objetivos, assim, que tinham, que tinham funções, né, políticas mais precisas. E nesses caminhos eu produzi imagens pessoais, assim, imagens do caminho, né, com as quais eu tenho relação afetiva e tal, que no primeiro momento elas não ganharam nenhuma finalidade, assim, não fizeram parte desses trabalhos funcionais. E aí eu revisito elas ainda em 2015,
e, e produzo um primeiro fotolivro artesanal, que na primeira tiragem nem tinha esse título ainda, é, e era um livro basicamente de fotografias, diferente um pouco de como ele é agora. É, e aí faço uma tiragem muito pequena, com o intuito de levar esse material numa itinerância, nas itinerâncias que eu fiz em alguns momentos. É, então, no primeiro momento, eu fiz uma tiragem, não sei, de 10, 12 livros. Depois, eu fiz uma outra tiragem, já com esse título, de uns 8, 10. E acabava presenteando, deixando com as pessoas e tal. E surge dessa revisitação desses rastros, assim, visuais, né? Íntimos, é, que revisitados visualizo que eles constituem uma narrativa, assim, né? E, e bom, surge daí o desejo de materializar isso e distribuir isso. E quando aparece Aldir Blanc, ele é repensado para ser proposto para o edital, e aí ele ganha uma nova forma, que é a forma que ele está assumindo agora, que vai ser um livro impresso, um e-book disponível para download e um site no qual muitos dos materiais que compõem ele estão disponíveis também para download e uso para fins não comerciais. Por aí, eu acho. Que legal. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco também sobre esse processo, né? Desse novo formato desse livro, né? Porque você conta como que foi esse início e nesse novo formato ele já vem com vários textos, né? Que também somam nesse processo junto com as fotos, né? Nessa narrativa. Eu queria saber se nas outras versões já tinham os textos, se esses textos eles surgiram agora nessa nova proposta e quem escreveu eles, como que foi esse processo de colher esses textos e, e como que foi tudo isso, assim. Tá. Então, no primeiro momento ele não tinha textos. Eu tenho uma versão ainda do primeiro momento, ele era assim. Ele era um fotolivro de bolso, assim, bem pequenininho e composto só das Ai, que imagens linda! Ah, e e aí alguns textos assim, tipo só de apresentação, título e tal, lista de imagens, né, tipo, e a narrativa fotográfica, né? Então são 16 fotossequências, né? Trios, que são originalmente frames de vídeo, feitos durante esses caminhos, assim, esses trajetos. Então essa versão, que eu acho que foi a segunda, não é a primeira, eu acho que já é a segunda, é, ela não tinha textos. E aí quando eu percebo que Aldir Blanc me permite criar um livro que tenha mais volume, né? E que eu consiga, inclusive, chamar outras pessoas para trabalhar, é, abre um novo processo de produção, né? Então, assim, embora eu já tivesse as imagens, elas já tivessem uma narrativa interna entre elas, surge a possibilidade de trabalhar um conteúdo textual também. E, e aí começa um trabalho de, de arqueologia de registros, assim, né? É, então, é, eu chamo uma amiga para trabalhar. Essas imagens, elas são produzidas durante um tempo que eu estive trabalhando fazendo parte de um coletivo que chamava Amazônia em Chamas, e também tinha outro coletivo que chamava Labcart, Laboratório de Cartografia, é, que a gente transitava é, por algumas partes da Amazônia, sobretudo paraense, desenvolvendo alguns trabalhos junto de movimentos sociais e indígenas, que tinham uma finalidade quase que de mídia tática, assim, é, uma finalidade política mesmo. E, e aí, esse momento se reverberou na gente de várias maneiras, né? E era um momento que Belo Monte estava muito em pauta, depois as hidrelétricas no Tapajós, então
a gente se percebeu parte de um território que tem uma posição muito específica, né, na matriz colonial de poder, digamos assim. E isso se reverberou nas nossas poéticas, assim, de todos nós e tal. E aí cada um foi para o seu caminho. E aí, nesse momento de reformulação do Amazoniano Zero para propor para Audio Blank, surgiu essa ideia de mixar, né, uma investigação de linguagem artística com um projeto de cartografia de registros, né, desse processo histórico desse território no século XXI, nessas duas décadas, né? A década de 10 vivenciada, a década de 00 é, revista, né, revisitada a partir dessa busca por registros que tratassem desse território. E aí eu convido uma amiga para, falando sobre a produção do texto, eu convido uma amiga que chama Lua Sampaio, que participou desse momento e que continua trabalhando nessa perspectiva desde o Tapajós, para fazer uma curadoria compartilhada de conteúdo e, e a gente pensa alguns tópicos que atravessaram, que são fatos objetivos da história desse território, é, e que ao mesmo tempo parte deles nos atravessaram e que chegam até nós a partir da nossa experiência de vida nesse lugar. Então, a partir dessas duas afetações, tanto uma afetação subjetiva quanto uma afetação que se manifesta no discurso e na materialidade do que seria esse território Amazônia, a gente foi selecionando alguns pontos, e são 12 pontos, e que a gente considera relevantes para construir um retrato, né? Uma vista assim sobre esse lugar do qual a gente pertence. E aí são vários pontos, não sei se já é para falar disso, mas enfim, são vários pontos. Belo Monte é um deles, a Vale é um deles, as chacinas em Belém é um deles. Então são vários pontos que vão sendo compilados para poder oferecer esse, essa costura, né, assim, para o leitor e tal. Sim, vocês têm uma pesquisa fortíssima, assim, né? Essa junção desses textos juntos, assim, tem vários textos bem fortes, assim, narrando as experiências, assim, né? Principalmente esse da chacina, é bem impactante, assim. E como que foi a escolha, assim, também dessas imagens, né? Essas imagens que estão fazendo parte, elas já faziam parte da versão final? Você fez uma nova, você revisitou esses arquivos? Como que foi isso? Eu muito pouco, na verdade. A maioria das imagens elas já faziam parte desde a primeira versão do vídeo, do livro. É, acho que tem duas sequências de imagens que são novas, mas que também não são novas de agora, mas são novas da segunda versão para essa versão, é, que é uma imagem que é uma vista aérea do Marajó, numa travessia assim entre Macapá e Belém. E, e acho que tem uma outra do Rio Amazonas, num, em algum lugar entre Santarém e Breves, assim. Mas basicamente são as mesmas imagens. O que tem de novo em relação às imagens é que agora que o livro ele tem essa versão web, digamos assim, é, os vídeos de onde saem os frames para compor as fotossequências, eles vão estar disponíveis para download, né? E uso, que era uma coisa que só o fotolivro antes não tinha. Então agora as pessoas vão ter acesso às imagens, mas também vão ter acesso aos vídeos, e inclusive para usá-los, caso queiram, assim. Mas são basicamente as mesmas imagens. Que legal, isso é sensacional, porque primeiro que, enfim,
você tá aí, né, em Cotijuba, né, produzindo esse livro aí e pode, enfim, eu tô em São Paulo, né, posso acessar e ver esse material daqui. É um documento histórico importantíssimo de vários acontecimentos, né, que marcam aí várias questões ambientais aí na Amazônia, né? E que legal. Conta um pouco pra gente também sobre esse processo, né, de você estar produzindo esse livro aí em Cotijuba, né? Como que tá isso, que é essa nova residência? Como que foi começar a fazer ele aí? Tá conseguindo fazer todos os processos dele aí? Tá precisando ir para Belém? Como que tá isso, assim? Tirar esse tempo de parir esse livro no meio dessa ilha, né? Que é totalmente conectado com a natureza e trazendo tantas coisas assim, né, dentro desse tema assim que fala essas questões territoriais, né? Então, como fica isso para você? Então, é complexo, assim, não foi, não está sendo fácil, porque assim, eu começo a migrar para Cotijuba em 2019, né? E em 2020, assim, pelo meio de 2020, eu começo a morar mais aqui do que em Belém. Na verdade, aqui é a minha casa, né? Tenho família em Belém, sou de Belém, né? Mas moro aqui. E mas esse trânsito de ir e vir, assim, ilha, continente, ele é permanente, ele ainda é frequente, inclusive. E, e eu estou nesse processo de construção, assim, de uma casa ainda, né? Uma casa ateliê aqui, o Ateliê Floresta, e que ele não está ainda resolvido, né? Então, o parimento do livro, ele é atravessado pelo parimento desse lugar, desse lar, né? Então, as duas coisas se atravessam e esses atravessamentos nem sempre são harmoniosos, né? Então, o livro ele foi produzido em vários lugares, assim. Então, teve um momento que eu fiquei na Tocaia, que é na casa da Rafíssima, que é uma vizinha artista daqui, vizinha sem cerca, mesma comunidade. E fiquei um pouco na Tocaia, produzindo. Fiquei um pouco em Belém, produzindo. A parte do site, por exemplo, que eu precisava de uma internet confiável, boa, eu fiz em Belém. É, Agora eu estou no estaleiro, que faz parte do Ateliê Floresta, digamos assim, um desse espalhamento, né, do que seria o Ateliê Floresta. E estou nesse momento no estaleiro, vivendo aqui, imprimindo e montando e tudo, revisando o texto. E então é um processo. E aí tem essa coisa que era até uma coisa que eu estava pensando antes e falando sobre antes, né? Que agora eu vivo essa experiência territorial de uma outra maneira. Então, eu acho que o livro ele é uma volta para uma maneira de experienciar o território, uma maneira de falar sobre o território, que ela está um pouco atrás. Eu estou voltando um pouco para fechar certas gavetas que estavam abertas e que precisavam ser finalizadas, assim, ciclos que precisavam ser finalizados. Então, agora, essa experiência de estar aqui na ilha faz parte de um processo que já vinha acontecendo, que, que é de experimentar o território, de trazer o território para a minha poética e para a maneira como eu produzo arte, de uma maneira mais. É, eu não pretendo mais falar sobre o território, como esse livro faz. É, Agora ele aparece, ele faz parte da obra, ele faz parte das experiências. Não que ele não fizesse antes, mas antes ainda existia uma preocupação um pouco de narrar ele, né? De, de oferecer uma imagem dele, crítica, assim, que documentasse ele criticamente, né? Dentro dessa disputa de narrativa sobre exploração e defesa e tal. Mas agora eu acho que já tem a ver com outro processo e vir para a ilha tem a ver com isso também, que é tipo de experimentar o que que esse território pode me oferecer de matéria, de, de pensamento, de sabedoria, sabe? De como ele vai se reverberar nas produções futuras e nas últimas que já vinham acontecendo, né?
tipo de pesquisar pigmentos, para fazer fotografia a partir de emulsões extraídas de pigmentos, tipo, como urucum, genipapo, usar, fazer gravura a partir de folha, utilizando folhas como matriz. Então eu já vinha nesse processo, e aí nesse momento, querendo fechar ciclos anteriores, eu volto para esse processo cartográfico, digamos assim, de mapear um contexto geopolítico, mas também tentando encerrar esse tipo de experiência, né, que tenta dar conta de uma visão panorâmica, assim, né, tipo uma lente grande angular, né. E agora eu vou para outro tipo de processo, assim, isso daí é um fechamento de ciclo, e estar aqui na ilha tem muito a ver com esse fechamento de ciclo, com esse novo momento, assim, de querer construir outros modos de fazer, né, outros modos de fazer arte, na verdade. Talvez politicamente menos diretos, eu acho, assim. Mas enfim, o processo de construir a publicação aqui é um processo, é loucura, assim, tipo, loucura. No, tipo, traz as coisas, leva as coisas, vai para Belém, compra não sei o que, papel, volta, imprime. Então é trabalhoso, assim. Viver numa ilha não é. O close é Para massa, mas o quem close pensa que também é é massa. tranquilo, né? Para quem É, pensa que é não. tranquilo viver numa ilha, são as grandes aventuras, não é mesmo? Mais corre do que Achando que close. fazer um livro numa paz, né? Fazer um livro na ilha é Não. uma paz. Olhando a praia, né? Fica tomando um banho de rio e depois vai produzir o Ixi, livro, é nada. nem banho mais no Rio ultimamente. Mas em E outubro eu volto. sim, e eu achei muito legal isso que você falou, né, dessa sua nova relação assim com esse território, né? Porque agora você Aham. está morando e vivendo na natureza, e daí o livro traz todas essas questões, né, esses conflitos assim. E você disse sobre essa questão dessa grande angular, né? Que a partir do momento agora que você mora nesse território, você, enfim, começa a mudar essas lentes, assim, né? E esse fotolivro, né, o Amazônia Zero, ele é marcado por essa fotografia panorâmica, né? Então, acho que também seria legal um pouco você contar essa escolha estética, né, desse ponto de vista geral, assim, das cenas, nos lugares que você esteve, né? Então, seria legal você falar um pouquinho disso também. Uhum. É, tá. Eu acho que dá para falar disso separadamente, do trabalho de texto e do trabalho de imagem, assim, embora sejam uma coisa só. É, porque eu acho que essa visão panorâmica que eu estou falando que me parece que o livro tem, que a publicação tem, né? Porque não é só um livro, também é um site e tal. É, eu acho que ela funciona nos dois lugares, no lugar da imagem e no lugar dos textos. E eu acho que a explicação ela pede que seja feita um pouco separadamente. Então, assim, nas imagens, falando assim numa perspectiva mesmo de produção de imagem, assim, fotografia e vídeo e tal, é, elas todas têm uma coisa assim que eu acho que eu sempre fiz e gosto de fazer, sei lá, faço isso até hoje no meu Instagram, que é tipo pegar certos planos sequências, né? Fazer planos sequências de vídeo, em vez de fazer a fotografia da coisa que eu tô vendo, fazer um plano sequência em vídeo, que é apenas um plano sequência, é uma fotografia de 30 segundos e não uma fotografia instantânea, né? Então eu faço muito isso, e eu já fazia isso nesse tempo. Então, no final das contas, eu acho que as imagens, elas têm essa, essa condição de oferecer um panorama a partir do conjunto delas e pelo fato delas individualmente todas serem extraídas de vídeos que são vídeos é, que são vídeos panorâmicos no sentido do movimento de câmera do cinema, né? Que são vídeos que às vezes panorâmicas, às vezes travelings também, né? Então são vídeos de passagem, né? São vídeos dos caminhos e a câmera ela sempre ela tá fixa na minha mão e só que eu estou em movimento, então isso no conjunto oferece vários tipos de cena desses lugares
pouco acessíveis para quem, inclusive para quem mora nas capitais da Amazônia, né? Então, são trechos da Transamazônica, trechos de travessia do Rio Tapajós, trechos do Grande Lago da Hidrelétrica de Tucuruí. Então, são esses longos trechos que, que valem nesse conjunto, sabe? Não tem um motivo específico na imagem, para além do registro desse caminho, dessa passagem. Então, são lugares de passagem, assim. Então, acho que, em relação às imagens, o panorama, ele emerge dessa condição delas. Em relação aos textos, e aí ambos geram uma coisa, né, que é a publicação. Em relação aos textos, eu acho que essa condição de, de, de oferecer um retrato amplo, assim, tem a ver com o processo metodológico escolhido para a produção desse conteúdo textual. Porque os textos que fazem parte dessa publicação, à exceção de um texto que fala sobre Belo Monte, que foi uma outra amiga que chama Flávia do Amaral Vieira, que é uma pesquisadora do direito, que vai pesquisar direitos humanos e vai ter um olhar jurídico sobre a questão de Belo Monte. À exceção do texto que fala sobre Belo Monte, que foi escrito por ela, é um texto dela, todos os outros textos resultam de um trabalho de citação, de corte e costura. Então, nada foi escrito por nós, assim. Todos os textos, à exceção desse de Belo Monte, são textos que já existem, ou transcrições de áudios que já estão publicados na internet, que são recortadas e recoladas e num processo de costura para gerar 12 parágrafos, basicamente, assim, é, que falam sobre esses 12 pontos que eu falava antes. Então, é um trabalho de montagem, assim, é o trabalho de montagem cinematográfica aplicado a uma publicação. Então, eu acho que a condição de panorama tem a ver com esse processo de mapeamento, né? Que tem a ver com uma experiência cartográfica anterior que a gente vivenciou também, o Amazônia em Chamas, Laboratório de Cartografia e várias coisas que aconteceram aqui em Belém, sei lá, de 2011 até 2016. E então é esse esforço de mapear um processo territorial a partir de uma metodologia de montagem cinematográfica aplicada a uma publicação. Então, é corte e colagem de documentos que já existem, que já estão publicados, e aí a gente disponibiliza todos os links de todos os lugares de onde a gente tirou os conteúdos na íntegra, para que o leitor do livro ou o usuário da web possa chegar nesses conteúdos na íntegra. Então, o Amazônia no Zero é um pouco uma ponte, assim. Ele é um lugar intermediário que oferece a pessoa que acessa, que tem esse conteúdo, outros caminhos possíveis, assim, né? Então, o aprofundamento, a gente, tipo, a Amazônia no Zero é um lugar intermediário, um mapa aqui, e aí a pessoa vai escolher o caminho que ela vai fazer, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Quando eu falo de uma visão panorâmica, ou quando eu falo de lentes grande angulares, são metáforas da fotografia para falar de como penso que essa publicação ela tenta fazer isso, né? Tipo, tenta fazer um golpe de vista um pouco geral, né? E é isso que eu acho que faz parte de um ciclo que já passou um pouco, essa revisitação desse tipo de tentativa. É, acho que não pretendo mais estar nesse tipo de tentativa. Eu acho que agora os processos são outros. Acho que eu faço mais parte desse território. Acho que agora eu já não narro mais sobre ele. Acho que agora eu faço parte dele. Vivo numa ilha, construo minha casa, sabe? Estou aprendendo a plantar. Então, acho que agora é um outro tipo de processo de vivência. Não é mais essa vivência de quem está passando, vendo e que acha que é importante narrar, porque tem que documentar e as pessoas precisam saber disso, não sei o quê. Então, acho que isso é um momento de resolução desse momento, sabe? Vivenciado na última década, assim. Eu respondi tua Sim. pergunta? Até me falei pra Respondeu, caramba. respondeu super. Não, foi maravilhoso. Eu achei incrível. É isso, né? Essa transição, assim, agora
desse sentimento de pertencimento também agora sobre esse espaço, né? São novos processos. Muito legal isso. E eu acho que uma coisa legal que também tem nesse trabalho é porque é, além de ter essa versão em livro, né, é, tem essa versão do site, né? Essa publicação, então você tem vários, você pode ver ela de várias formas, né? Tem uma experiência visual do texto e das imagens, mas também tem uma experiência sensorial, porque no site tem os vídeos, né? Então isso Sim, é bem legal, assim, porque dá para acompanhar, dá para ter várias percepções do processo, assim, também. sim, sim. Não, e é isso, né? Eu acho que tem a ver também um pouco com que já era uma vontade também que existia, mas que não tinha sido produzida, porque não tinha, enfim, quando tu consegue ser financiado, né? Tu consegue ter tempo para fazer, para dedicar a fazer a coisa, né? Então, já era uma vontade de disponibilizar os vídeos, sabe? E agora eu tive tempo de fazer isso. E E aí tem a ver também com essas outras coisas também, tipo, uma posição política sobre a produção artística, sabe? Então, tipo, é uma posição política que serve tanto para eu fazer um recorte e colagem de textos que já existem, quanto serve para eu pegar os vídeos que eu fiz e deixar disponíveis para quem quiser usar também, sabe? Então, eu acho que, assim, Sim. até o que é meu não é mais meu. E o que não era meu eu usei. É tipo isso. Mas estou dizendo que não é meu. Então, acho que é por aí, assim. É aproveitar tudo que pode de todos os processos e ainda abrir para quem quiser usar. Maravilhoso isso. Sim. E, e falando sobre isso que você está assim, trazendo, né, sobre essas publicações independentes, né? Eu acho que todo esse processo totalmente independente que hoje você está fazendo com recurso, né? Mas como que você vê assim essas publicações independentes? Assim, você é um artista que produz muito, é, você faz bastante essas técnicas manuais, né? Esses livretos, os zines. Então, como você vê isso, assim, de importante na produção aí na Amazônia? Tem amigos, a Rafa, você falou da Rafíssima, né? Ela também faz esse tipo de publicação, né? Quem Uhum. mais aí está produzindo? Tem bastante gente aí fazendo isso. Como que é essa publicação aí, esse tipo de publicações por aí? Então, essa dinâmica de publicação chega para mim, na minha vida, com a Amazônia em Chamas, que é esse momento 2011, assim, que, que a gente começa a fazer fanzine. Eu nem participo do primeiro, inclusive, começo a participar depois do fanzine em si. É, e também quando eu estudava artes visuais na universidade, assim, que era uma perspectiva assim meio punk da coisa, né? A partir dessa percepção política de que estamos nesse território e esse território é, está sob ataque, digamos assim, e sob defesa também, por outro lado. É, a gente pensou o fanzine como, nesse momento, naquele momento, como um modo de produzir conteúdo, utilizando a linguagem da arte, mas com a finalidade de produzir conteúdo crítico, né? Que falasse sobre o território, que se posicionasse sobre o território de uma maneira que é um pouco que existe, mas que é um pouco invisibilizada diante do volume de informações que legitimam o desenvolvimento, que legitimam o progresso, que legitimam a exploração das riquezas e bababá. Então o fanzine chega para mim aí. E aí eu acabo que vou falar disso a partir de uma certa da minha bolha, né? Então chega para mim aí, e aí depois eu começo a perceber, a gente não começou isso, obviamente, mas assim, na minha experiência, eu começo a perceber que várias outras pessoas também começam a fazer isso, não necessariamente por causa da gente, mas eu percebendo, cronologicamente, várias outras pessoas começam a fazer isso também. E aí a Rafíssima tem uma produção de fanzine genial, assim. Agora ela está fazendo o livro dela, mas ela teve um momento de fazer vários fanzines, assim, em formatos diferentes e tal. É, Tem uma galera da poesia que também experimentou vários processos de fanzine, que agora também estão publicando livros. Tem a Roberta Tavares, que é uma figura incrível também.
Tem o Thiago Kazu, que além de ser um grande poeta, ele é muito bom nessa coisa da materialização do fanzine. Também faz parte da pesquisa dele, não só o texto da poesia, mas a materialidade da publicação. É uma coisa que ele pesquisa, então um figura também. É, E tem uma galera anterior a nós também, que a gente foi sabendo, né? Anterior a essa minha experiência, que a gente foi sabendo depois, uma galera da Morada da Arte, que foi uma ocupação que rolou em Belém tempos atrás, assim, de uma geração da qual eu não faço parte, mas que eu convivo hoje. É, Então acho que rola, sabe? Só que eu acho que rola, assim, como muitas coisas aqui, rola assim, tá sempre rolando, sabe? Mas não tem essa, não chega a ganhar um volume, acho que não porque não tenha, mas acho que porque, não saberia dizer, na verdade, porque tem muita gente fazendo, mas tem algumas iniciativas. A Fotoativa, que é uma associação daqui, ela faz uma feira de publicação, que é massa, que já tem uns anos aí que ela faz, que chama Marca d'Água. E aí uma galera da publicação, inclusive uma galera da fotografia, coloca trampos lá e tal. É, Enfim, tem uma galera, tem o Felipe Cruz, que é um poeta também genial daqui, a Renata Moreira, que é uma fotógrafa, que também faz publicações de fotografia, falando de fotografia especificamente. Enfim, várias galeras, tem várias galeras fazendo, assim. Mas é isso, né? A gente fica no nosso circuito aqui, a gente está muito longe do resto do Brasil, né? Então, a gente tem o nosso circuito aqui, e aí tem que vir aqui para sacar. Sim, que massa. E o que você. Agora você está lançando essa versão online, né? E quando que sai a publicação, a versão física mesmo? É, Então, falando sobre prazos, né? E atravessamentos, e produzir um livro enquanto eu construo uma casa. É, para Aldir Blanc, inclusive porque a Aldir Blanc, em virtude da pandemia, nos autorizou, nós que fazemos parte desse edital de livre leitura, a Aldir Blanc nos autorizou a mudar os formatos para para digitais, né? E resultados online, e contrapartidas online e tal. E então, para Aldir Blanc, até dia 30 de setembro, eu vou entregar um e-book, é, que é também um PDF do livro impresso, que também vai estar disponível para download, e o site, que é a publicação desmontada, que é a publicação com os vídeos, e os textos, e o link para download de torrent dos vídeos, o link para download do PDF da publicação, é, todos os links de todos os lugares que foram acessados para construir os textos. Então, eu vou entregar essas materialidades digitais para Aldir Blanc. O livro impresso, eu pretendo entregar até o final da segunda quinzena de outubro. Vou entregar os conteúdos digitais, as publicações digitais e tal, o site, e vou continuar aqui no estaleiro fazendo esse processo de impressão. O circo tá armado aqui, impressora, pá, não sei o quê, e vou montar, porque a montagem é artesanal também, né? Costura, colagem, impressão, guilhotina, tudo isso. Quantos E exemplares vão ser que você vai fazer? olha, minha meta, meu objetivo são 80. E aí, e Uau! aí tem, e aí tem um Já negócio deixando um também, pra, já mandando, deixando um separado para mandar para São Paulo. com certeza. Não, então, acho que isso é bacana de falar também, porque assim, a dinâmica de distribuição, esse livro ele não é pensado originalmente para ser vendido, sabe? Isso pode vir a acontecer, mas ele não é pensado para ser vendido. Originalmente, o desejo é pegar esses exemplares e distribuir para uma rede de lugares assim já pontuados. Então, tipo, aqui em Cotijuba tem uma biblioteca comunitária, então vão exemplares para lá. Algumas bibliotecas oficiais, é, na Amazônia, eu quero tipo colocar alguns exemplares lá e eu tenho que ver como é que é esse processo. Mas, por exemplo, biblioteca da UFPA, biblioteca da UFAM,
Então, tentar conseguir distribuir alguns exemplares para esses lugares. É, e aí também distribuir exemplares para uma rede de pessoas e de instituições e espaços culturais que eu conheci enquanto estive itinerando, né? Então, sei lá, tem uns lugares, tipo, sei lá, Matéria Gris, em La Paz, quero que cheguem os exemplares lá, sabe? Galera da Performance em Manizales, na Colômbia, eu quero que cheguem os exemplares lá. Tu, em São Paulo, eu quero que cheguem os exemplares para ti, sabe? Então, Mau Mau, em Recife. Então, assim, o lance é distribuir essa informação, sabe? Distribuir esse livro enquanto suporte de informações. Então, o desejo é esse, porque no final das contas eu já ganhei um edital, sabe? Eu já me paguei, já, sabe? Já paguei o trabalho, já paguei os custos materiais do negócio. Então, acho que agora é pegar as redes que vão se construindo nessas itinerâncias e usá-las para espalhar essa. Então é isso, vai chegar para ti, sim. Que maravilha, fico feliz em saber dessa notícia. Da hora, 80 livros, é uma grande produção artesanal já. Diretamente da ilha de Cotijuba, vai ser Sim, sensacional esse lançamento. E você pretende fazer tipo um evento de lançamento, uma feira aí na ilha, sei lá, levar para Belém, não sei, como que você pretende uhum. fazer esse lançamento? Já pensou nisso, né? Já, já. É, Não, assim, não com todos os contornos que são necessários, né? Mas já pensei. A gente vai fazer um lançamento aqui. Na verdade, não é um lançamento aqui na Ilha de Cotijuba, aqui na Pedra Branca, na esquina ali, na orla, que é o nosso lugar assim de recreação do bairro. É, Adoro. e aí a gente vai puxar um cineclube, uma sessão de cineclube. A gente tem feito um cineclube aqui, que é o Chuvisca Cine, e aí a gente tem a proposta e a vontade de puxar um Chuvisca Cine, que seria um cine sarau, e aí a gente compartilharia esse momento, eu e a Rafíssima, que também está nesse processo de finalização do trabalho dela, do livro dela. É, e aí nessa sessão a gente apresentaria os vídeos que compõem a minha publicação, os vídeos do processo de trabalho dela, é, e faríamos uma leitura, assim, de algumas partes dos conteúdos, ela dos poemas que ela criou, e eu desses textos, resultados desse trabalho de citação. Então, seria uma espécie de Cine Sarau, uma edição do Chuvisca Cine Sarau, assim. E aí isso vai rolar aqui na quarta-feira, dia 29, no mesmo dia que as pessoas vão acessar esse vídeo que a gente está conversando agora. E então tem esse momento. Agora, o livro impresso, eu penso em fazer um lançamento em Belém. Ainda não sei exatamente onde. Também nem vou ficar fazendo spoiler que nem existe aqui ainda, né? Então ainda vou ver onde vai ser. Mas queria fazer um lançamento em Belém, sim, oficial, assim, do livro impresso. Que legal. E as pessoas que quiserem acompanhar, né, para saber, enfim, quando o livro for ser lançado e tal, elas podem acompanhar por onde esse processo do livro, assim. É, acho que tem dois lugares, que são as minhas redes sociais, basicamente, que é no Instagram, o underline underline GOO. Acho que quem vê esse vídeo vai saber, na verdade. E Hugo do Nascimento no Facebook, e também o Instagram do Ateliê Floresta, que é assim, tudo junto, Ateliê Floresta. É, por lá eu vou estar divulgando essas informações e tal. E tem um site mas que não é um site que vai divulgar informações, ele é só um lugar de a superfície final, né? Que é amazonianozero.hotglue.me. Mas assim, para estar ligado no momento de lançamento do livro impresso, acho que são redes sociais mesmo, assim, que é o que eu uso, Seguir no né? Instagram. Basicamente. É. Todo mundo tá ligado no Instagram, que consegue acompanhar por lá. Uhum. Maravilha. Você quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais sobre algum processo do livro? Alguma coisa que você acha que faltou, assim? Que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estarão assistindo essa live? Não sei, eu acho que talvez essa coisa da. Eu acho que talvez, assim, uma síntese geral, assim, falando sobre processo e publicação e tal. Eu acho que
assim, chegam num lugar assim de pensar que a publicação é um suporte, né? É, como a fotografia é um suporte, como o cinema é um suporte, eu acho que a publicação é um suporte. E, e eu acho que ela é um suporte que ela, tipo, ela é infinita, assim, né? Tipo, de possibilidades. Porque não é só o formato do livro, é, a dimensão, o número de páginas, mas é como preparar e entregar, né, um impresso ou uma impressão ao público, né? Então, acho que publicação é entendida de uma maneira expandida, assim. E então, então esse processo da feitura de publicações, ele já é em si uma pesquisa de linguagem artística, sabe? É, e eu acho que para além desse processo de investigação da linguagem artística, que tem a ver com uma sintaxe, né, da forma e tal, ela abre para essa dimensão semântica também, né? Então, do que a publicação está falando, né? Como ela fala e do que ela fala, né? Então, eu acho um território assim incrível de pesquisa, que gosto, tenho usado durante esse tempo todo e tem sido uma experiência interessante assim, fazer isso de uma maneira oficial, né? Com mais Sim. responsabilidade para entregar um trabalho fino e não sei o que e tudo isso. E acho também que fala desse processo de como reverbera em quem chega, né? Nessas mil possibilidades que existe dentro da publicação, né? Porque eu acho que esse também universo da publicação independente, ele possibilita que nesse trabalho artesanal você explore mais as texturas, as camadas e que, tipo, tem N possibilidade de criar uma publicação do que um livro, como as grandes editoras, né? Que criam um livro Sim, físico e acabou, capa, enfim, contracapa, tudo certinho, linear, né? Então, na publicação independente, esse trabalho também artesanal possibilita que você possa explorar várias linguagens e trazer uma coisa muito mais sensorial, eu acho também, né, para essa experiência, assim. sim, E brincar com vários formatos, né? Que é tipo isso, ter um site, ter o livreto, né? O fotolivro, e criando, né? Eu acho que isso é o mais incrível, assim, é o que eu mais gosto das publicações. sim. Eu vou mostrar rapidinho, tipo, essa coisa do formato. Posso fazer isso, assim, Claro, por no favor, final? com Só para falar certeza. sobre essa coisa, né? Porque, assim, acho que tem isso também, que é diferente um pouco. Quando tu encara a publicação como uma investigação de linguagem artística, enquanto entendendo ela como suporte, é, ela fica aberta, né? E aí, pensando isso, é como um fotógrafo que escolhe revelar o seu próprio filme e ampliar sua própria foto. A escolha, isso é legal de falar, eu acho que a escolha de imprimir o próprio livro e montar o próprio livro dá para a pessoa que está produzindo o livro uma autonomia que é muito doida, porque não, é tu contigo mesmo, de uma certa forma, tomando as decisões, sabe? E, e aí, tipo, sei lá, o livro ele era assim, né? Como eu mostrei antes. E aí Sim, ele começa a ganhar uma forma assim, isso é só um miolo, sem capa, né? É, justamente para, tipo, poder receber os textos, né? E aí os textos, eles existem nessa, nessa condição de adequação nesse formato. E aí a adequação nesse formato já determina um tamanho de texto que vai determinar onde o trabalho de citação tem que chegar, né? Então, enfim, é essa autonomia dos caminhos, né? Que quando tu não tem uma externalidade te impondo nada, é arte, né? Publicação é arte. interessante, que dá para usar, assim. Então, esse processo de parir um livro em casa é bem gostoso, né? É bem legal, assim. Agora, eu comprei uma impressora também nesse projeto que eu fiz, nesse último do Laboratório de Artes Visuais, e eu tô para lançar uns zines também, assim, de fotografia. Então, eu tô bem nesse processo de experimentar ainda, assim, de experimentar impressões em papéis diferentes.
E é bem terapêutico, assim, eu acho, um pouco esse processo de fazer o livro em Uhum, casa, porque é todo um processo de meditar sobre o que vai ser aquilo, assim. E cada uhum. vez, para mim, tipo, é uma nova possibilidade de recriar, assim, esse produto final, né? Esse livreto final. Então, tem sido bem gostoso. Legal, Sim. legal esse processo. Sobretudo a parte da costura. Para mim, a parte da costura do miolo é a mais terapêutica. Porque se tu não fizer com paciência essa parte, tipo, dá errado, sabe? Então, tipo, tu tem que fazer, tem que estar muito bem contigo mesmo, tirar esse tempo. Agora eu vou costurar o meu livro. Então, O é meu um livro, não, 80 livros, né? Tipo, seu livro é mais 80 vezes a sim, costura, né? 80 livros, E né? você já decidiu como vai ser essa costura, assim? Tipo, Já, já. É, a ideia é que a costura seja tipo, ele é assim, né? Então a costura aham. atravessa ele aqui pela lateral dele, né? É, não sei o nome das costuras, as costuras têm uns nomes, né? Mas eu não vou saber. Mas é uma costura simples mesmo aqui, só na lateral, atravessando as que atravessa a lateral, né, dele assim. Vai ser tudo assim, tipo, pegando mesmo, pegando pela frente, nesse mesmo tipo de papel, inclusive com esse mesmo vazadinho aqui, fazendo isso, que seja colado na folha mais de fora, né? Então tem duas folhas de fora que vão colar essa capa, e o miolo é costuradinho. Então, isso já foi. Mas assim, foi pensado, mas assim, na hora da feitura isso pode se desfazer, porque, enfim, é isso, né? A publicação ela também vai te demandando e vai te fazendo mudar de caminhos também, né? Quando ela quer. Então não é só a gente que Sim, decide. sim. Tudo vai se adaptando, né? Que legal, Hugo. É, eu acho que, enfim, vamos esperar o lançamento desse exemplar físico que vai chegar. Enquanto isso, ir aproveitando a versão online, né? Já para ir lendo o material, entendendo o trabalho, né? Refletindo sobre esse trabalho tão potente e bonito que você está produzindo e que eu pude acompanhar um pouquinho do processo quando eu estava aí na ilha. É muito legal poder conversar mais sobre esse processo e acompanhar mesmo, assim. Fico feliz, me sinto honrada pelo convite aqui de estar conversando com você. Tamo junto e, e acho que é isso, assim. Quer colocar mais alguma coisa? Não, só, tipo, te agradecer, gratidão pra caralho também, assim, tipo, aceitar o convite dessa conversa. Acho massa, tipo, essa conversa ser feita, assim, nessa conexão geográfica expandida. É, e é isso, legal que tu vistes no momento embrionário, e agora tu tá vendo de novo no momento já mais quase formatado, né? E, e massa, massa demais. Tipo, e quero uns exemplares desses livros que tu tá fazendo também. Não é Com só daqui pra lá, certeza não, tem vai que ser daí pra chegar. cá também. Vamos entregar em mãos, no final das contas, nos próximos Pronto, rolês pronto, ano que vem, pronto. nas próximas Combinado. subidas e descidas, né? Pronto. Vai rolar. Pode ser até pelo meio do caminho, de repente. Com certeza, acho que vai ser pelo meio do caminho primeiro. Sim, vai rolar. Maravilhoso. Tô ansiosa para esses Massa. novos caminhos. É, Esperando o mundo legal. voltar ao normal, né? Pra dar esses rolês. Sim, em breve, né? Acho que já tá aí, ano que vem. Ano que vem não Já vai dar todo para mundo segurar mais vacinado. esse rojão, né? Não vai dar para segurar Não. mais esse rojão, não, pô. Vacinados ou não, eles vão tudo pra rua. Carnaval. Acho que essa parte tu já não precisa gravar. E, Vou encerrar, então. massa, massa. Valeu aí quem assistiu, galera conectada na rede mundial de computadores. E aí vamos. Gente, muito obrigada para quem assistiu, quem estava aqui conosco, assistindo esse diálogo, aprendendo mais sobre muitas coisas e trocando, recebendo todo o conhecimento desse rapaz Hugo Nascimento, diretamente da ilha de Nossa, que isso. Cotijuba, no Pará. Valeu, galera. Vou encerrar.